e no 36 receber a pedidos lá no YouTube. Aí, amado, gostou da minha interpretação? Simples, sem floreio, sem improviso, tá? É esse mesmo? Jesus. Jesus é a salvação, é o nome do perfil aqui. Pessoal, vamos começar a nossa live de violino. Parabéns, obrigado, Fábio. Amém. Vamos começar. Bom, na live de hoje, eu quero falar de um ponto muito interessante que eu venho abordando há um tempo com os meus alunos particulares, alunos online, dentro do meu curso, né? Que é a questão de você não ter medo do instrumento. É isso mesmo, não tenha medo do violino. Por que eu falo isso? Gente, em todo esse tempo de experiência, dando aulas, aprendendo e tocando, né, eu já vi muitos casos das pessoas tocarem com medo, certo? Tipo assim, parece que a pessoa não está manuseando o violino, parece que ele está usando uma serra elétrica, porque ele pega o instrumento, põe aqui e começa a fazer careta, sabe? E faz muitas caretas. Eu não estou falando aqui de um aluno específico, não, falando de 10, 20, 30 alunos que eu já vi durante toda a vida, até músico profissional. Então ele está tocando aqui fazendo careta, né? E sempre fazendo careta. E olha só, esse assunto é importante, como o Fábio até colocou aqui, justamente porque isso vai te travar. Isso não vai te libertar para você ter uma boa desenvoltura. Porque quando você... O que eu costumo falar? Quando você e violino estão conectados, vocês se tornam uma coisa só. Quem é meu aluno sabe disso, eu costumo falar muito isso. Vocês dois se tornam uma coisa só. Então, essa conexão com o instrumento é muito importante. Então, você não pode ter medo do instrumento. Embora ele seja uma ferramenta de trabalho, né? Muito bem construído, é uma das arquiteturas mais complexas e mais impressionantes do mundo. O violino é isso. Por quê? Porque ele sozinho, presta atenção, ele é uma caixa de som, ele é um microfone, né, através do cavalete, e ele tem a sua própria voz através das cordas. Ah, legal, né? Tá vendo? Então, esse instrumento, por si só, ele já é completo. Ele é completo e complexo. Agora, isso não faz com que você seja uma pessoa que tenha medo de tocar o violino. O violino não é de cristal, tá? Se acontecer, infelizmente, um acidente quebrar, compra outro. Tá bom? A não ser que ele tenha um valor sentimental para você. Aí isso eu respeito, né? É do seu bisavô, que passou para o seu avô, que passou para o seu pai e está contigo. Claro, esse instrumento, com essa carga sentimental que você tem na história dele, você vai pensar diferente. Mas se você é uma pessoa comum do dia a dia que comprou um violino, cara, não tenha medo do seu instrumento. Olha, esse medo só vai te travar, só vai te atrapalhar. Medo de fazer um ruído, fazer um barulho estranho, do arco escorregar pela corda, vergonha de tocar uma nota. Que é isso, gente? O violino é um instrumento que a gente está em constante evolução e construção. Você está sempre buscando melhorar. E olha só, é por isso que eu costumo falar que quando você está tocando violino, você e violino são uma coisa só, se tornam uma só entidade, vamos dizer assim. Por quê? Por que eu falo isso? Isso é para filosofar? Não. Isso é o que eu sinto e o que eu transmito para os meus alunos. Porque quando você se conecta com o violino e você e ele se tornam uma coisa só,
Você consegue se expressar por ele. Tá? Ele é o meio de expressão. É através dele que a sua mensagem musical, o seu sentimento, tudo que você quer expressar musicalmente é através do violino. Então, se você tiver o violino como algo que te trava, que te faz medo, isso vai travar a sua forma de se expressar. Concorda comigo? Então, esse ponto é muito importante. Deixa eu levantar um pouquinho mais essa câmera do YouTube, porque estava cortando minha testa. Além de ser grande, ainda estava cortando. Bom, deixa eu ver aqui. Para que... Pena que eu preciso ir trabalhar. Gratidão, irmão, pela oportunidade. Prazer, Fábio. Bom trabalho para você. Ah, tem bastante gente aqui no YouTube. Deixa eu ver, eu não sei se é a mesma pessoa falando várias vezes. A minha cara. Pois é. Então, vamos lá. Bom dia. Quem está chegando no YouTube. Marceloura, minha amiga querida. Marceloura e vários outros que estão aí são queridos. Pessoal, deu para entender? Então, tem que parar de ter medo de tocar violino. Você não pode ter medo. Se você tiver medo, você não vai evoluir e não vai destravar o seu aprendizado. Só que eu não vou só falar sobre isso, como eu vou te ensinar. Fica nessa live comigo, porque eu vou te ensinar 3 exercícios para você destravar. Gente, esses exercícios, né, eu nunca vi ninguém ensinando eles, assim como um bloco de exercícios para resolver esse problema. Então, eu estou trazendo ele para ti aqui, poderia ser até uma masterclass, né, paga, ou um mini curso, não. Eu vou te entregar aqui nessa live isso, né, eu fiz essa introdução sobre esse problema que é muito comum, e agora eu vou te mostrar como resolver. E é muito fácil resolver, acredita? Vamos lá. Quais são os primeiros pontos que fazem com que a pessoa tenha medo de violino? Primeiro, a insegurança, né? Ele está inseguro, não está com uma boa postura, ou ele não está lendo bem a partitura, ou ele está com timidez, certo? Então, seriam aí os 3 pontos que eu diria que são fatores que fazem com que você toque com medo. Mas aí tem como resolver tudo isso. E eu vou te mostrar agora como. Você vai fazer o seguinte: primeiro exercício que você vai fazer para parar de ter medo de tocar violino ou viola, tá? É o seguinte: quando você segurar o violino, claro que você precisa trabalhar logo pelo menos a postura, né? Porque se você não estiver segurando o violino corretamente, o violino pode correr o risco de cair, de soltar, e isso já causa insegurança. Então, ó, já elimina logo isso. Boa postura. Cabeça retinha em relação ao violino. Ângulo aqui, ó, de 45 graus na sua frente. Ângulo de 45 graus em relação ao centro da sua cabeça. E ângulo de 90 graus em relação à sua coluna. São os 4 ângulos mais importantes do violino. Agora vamos lá. Conecta o violino como se fosse uma peça de Lego conectando uma peça maior. Você é um boneco de Lego. E o violino é só mais uma peça que encaixou. Tá encaixado, gente. Aqui, ó. Eu posso fazer isso. Eu posso tomar água com o violino desse jeito. Eu posso escrever. Eu posso conversar e caminhar. Posso ir lá fora, voltar e caminhar desse jeito. Por quê? O violino ele está todo ajustado para a minha postura. Tá vendo? Ó? Ombros alinhados. Deixa eu virar de costas aqui. Ombros alinhados. Tá vendo? Todos os ombros alinhados. O corpo relaxado. Cabeça reta e a espalheira ajustada para a minha altura, para o meu uso. Agora tá aqui, né? Tô segurando o violino tranquilamente. Primeira coisa. Segundo, você precisa tocar sem olhar para o violino. Alunos iniciantes costumam ficar olhando para o violino. Isso é um problema, eu vou dizer até que é grave, tá, gente? Você não pode tocar olhando para o violino. Por quê? Porque o manuseio do violino não é visual. Quando você está tocando violino, você não precisa ver o violino. Você precisa olhar a partitura, olhar o ambiente, algo que não seja o violino. Olhar para o violino não vai te ajudar em nada, tá? Exceto em alguma situação muito específica, sei lá, o arco deslizou e você tem que olhar, né? Para saber onde o arco está passando. O dedo desafinou, você dá uma olhadinha. Mas nada de tocar, ó. Olhando o violino, não faça isso. Esse aqui é o segundo ponto mais importante. Primeiro é a boa postura. Segundo ponto mais importante, não fica olhando para o violino enquanto toca. Ok? Terceiro, agora vem um exercício de domínio da sua forma de tocar. Pega esse aqui, anota aí. Esse aqui é importante. Presta atenção, é o mais importante de todos. Você vai fazer o seguinte. Você está treinando uma lição ou uma música ou um hino, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai tocar sem olhar para o violino, certo?
essa aqui já é a parte prática. Você não vai tocar tudo sem olhar para o violino. Vou dar um exemplo aqui de uma música muito conhecida, que eu estava brincando com ela hoje. Quem viu meus stories aí, eu postei. Não fiz uma boa região de ar, por isso que ficou falhando. De novo. Bom, se eu toco isso aqui, poderia ser Asa Branca, poderia ser Brilha, Brilha, Estrelinha e outra coisa, né? Usei isso aqui porque eu estava brincando hoje com essa música. O que você vai fazer? Vai tocar sem olhar. Olha para o outro lado ali, ó. Você vai tocar olhando para outro lugar, não para o violino. Porque isso vai fazer com que você sinta os dedos, né? Sentir mesmo os dedos nas cordas, digitando. Vai sentir a pressão, vai sentir a afinação, como é que diz? A grossura da corda. Você vai sentir muita coisa ao tocar sem olhar para o violino. E, principalmente, vai saber controlar o som. Se o som está mais forte ou mais fraco. Por quê? Porque você desviou a sua atenção visual para o violino. Agora você consegue ouvir melhor. Porque você estava dividindo a sua visão e audição olhando para o violino. Agora você tira a sua visão e você foca só na audição. E isso é muito importante. Para o violino, você precisa de audição e não visão. Visão é para partitura, é para tocar em um grupo, com orquestra, para ver as arcadas e tudo isso, ou ver o maestro. Mas para tocar o violino, você e o violino, você não precisa vê-lo, precisa ouvi-lo. Beleza? Esse é o primeiro exercício prático. Segundo, toca de olhos fechados. É sério, sem brincadeira, ó, de olhos fechados. Aí você vai falar assim, mas aí tocar de olhos fechados tem que decorar a música. Sim, você precisa decorar, mas pelo menos um pedaço, como esse aqui que eu fiz, 2 ou 3 frases de uma música que você já toca. Faz de olhos fechados. Isso vai ser mais interessante ainda, porque você isolou a sua visão e agora você está 100% trabalhando só o tato e a sua audição. Cara, isso é demais, gente. Isso é muito importante. Então você está focando toda a sua audição e toda a parte sinestésica, né? Sentir o violino, sentir os dedos, sentir o som vibrando, tá bom? Esse é o segundo exercício, nível 2. E agora o nível 3, e mais interessante ainda, toque caminhando ou toque se movimentando de um lado para o outro. Isso aqui vai ser a virada de chave aqui para fechar com chave de ouro esse exercício, tipo aquele exercício de vender os olhos, né? Como assim, Márcio? Eu não entendi esse negócio, não. De vendar, boa, de vendar, porque eu entendi foi vender. Meu Deus, eu tô com óculos bem aqui, mas não vou colocar, porque ele fica dando reflexo da luz, tá na minha frente, aí fica esquisito. Vendar, exatamente, Márcia, é aquele exercício mesmo, como aquelas brincadeiras que a gente faz de vendar os olhos. Então, você vai fazer isso com o violino também, tá? Agora vamos para o terceiro e mais importante, que é tocar caminhando. É sério, vocês precisam desobstruir o ambiente, tá? Não vai sair tentando caminhar por cima de tudo, não, porque vai dar problema. Ellen Redding. Eita, Ellen, hoje sai tua partitura, né? Foi aniversariante de ontem. Gostou do meu parabéns para você que eu fiz? Cheio de improviso, cheio de enfeite lá na live do curso Extravamente. Foi legal, né? Vamos lá, gente. Ó, agora, caminhando, eu posso simplesmente caminhar assim, sei lá, dentro de casa, 2, 3 metros e voltar calmamente tocando essa música. Ó.
isso vai te dar uma sensação de atitude natural. A coisa mais natural que nós temos, né? Quem não tem nenhum problema de mobilidade é andar, caminhar. Então, é uma forma relaxada, sabe? Então, quando você toca violino, dando alguns passos para frente, para trás, caminha 2, 3 metros, ou simplesmente se movimenta, você está trabalhando o relaxamento corporal, a sua autoconfiança, e isso vai te deixar tecnicamente melhor. Porque se você é capaz de tocar parado e caminhando, você é bom nisso, não é? Deu para entender? Então, esses são os 3 pontos mais importantes para você começar a trabalhar e tirar esse medo de tocar violino e viola. Eu encontro, como eu já falei no início da live, muitas pessoas tocando com medo. Faz cara feia, faz trejeitos, a gente chama aqui no Nordeste de mugangos. Mugangos é caretas, sabe? Isso não é legal. Isso só tensiona o seu corpo, bloqueia sua mente e trava a sua técnica. Então, vocês precisam se libertar disso. E essa live, ela não vai ser tão longa. Foi para trazer para você essa nova visão de você se conectar com o violino, como eu falei, né? E através dele você se expressar naturalmente, sabe? Não é ruim quando você está numa situação em que você tem que se sentir travado para se expressar. Vou dar um exemplo aqui que não é agradável, mas é comum. Você vai dar um depoimento, sei lá, uma entrevista, e você não é acostumado com aquela situação, cara, você vai ficar travado, vai gaguejar, vai se sentir mal, quer sair logo dali. Então, isso tudo são bloqueios que a gente tem por conta dessa situação que é incomum. Isso não pode ser sentido no violino. Você vai tocar violino, você tem que se sentir respirando, tem que estar liberto. O meu lema é: torne a vida mais leve com o violino. Tá aí na minha bio do Instagram. E é isso que eu sinto. Isso é o que os meus alunos me falam, que quando tem aula de violino, o dia deles fica muito mais leve. Aqui um abraço para minha aluna, Fernanda Martins, que uma vez falou isso assim, me deixou emocionada. Ela disse: professor, todas as aulas de violino eu fico ansiosa para ter, até fico ansiosa, para ter, porque me deixa mais leve, o meu dia fica mais tranquilo. Gente, isso é genial, é maravilhoso. Eu tenho um aluno aqui, que eu não sei se ele está vendo essa live, eu vi um Roberto entrando, não sei se é ele, o Roberto Casado, de Recife, é um médico, eu acho que ele é da área de pediatria, e ele diz que o hospital é aquela confusão, aquela correria, plantão, não sei o quê, mas no dia da aula, terça-feira à noite, ele relaxa. Segunda-feira à noite. Ele relaxa tendo aula particular individual comigo online. A gente trabalha as músicas que ele mais gosta, a gente vê técnicas, a gente fala de experiências com violino. Gente, é maravilhoso. Cara, esse instrumento aqui é libertador. Ele vai deixar a tua vida muito mais leve. Se você quer aprender violino comigo, para você tocar de forma tranquila e prazerosa, sem pressão, aprendendo coisas novas relacionadas a todos o contexto musical, história da música, teoria, percepção, solfejo, violino, repertórios, você tem acesso a esse conhecimento que pode ser feito comigo através do meu curso Violino Destravamente, o meu curso que é exclusivo para membros da CCB, exclusivo não, que é indicado para membros da CCB, né, aprender violino através dos hinos, e você pode ter minhas aulas particulares online e ver meus conteúdos diários. Para quem não quer ter esse meu acompanhamento pessoal diariamente, você pode ter aí os meus conteúdos diariamente aqui no Instagram, no YouTube, como eu estou fazendo agora. Isso aqui praticamente é uma aula, tá, gente? Esse conteúdo que eu estou passando para vocês é o mesmo conteúdo que eu dou numa aula presencial, né? Se eu percebo que os alunos não têm esse problema, tá travando na hora de tocar, tem aquele sentimento de medo ao tocar, isso aqui só vai te atrapalhar, só vai te travar. É por isso que o nome do meu curso é Destravamente. Esse nome não foi idealizado por mim, tá? Esse curso foi idealizado por minha querida amiga, que pode estar até aqui na live, que é a Lorena Valesca. Ela é da área de ADM, né, administração, e ela fez toda uma pesquisa, um estudo sobre o meu perfil de ensino, o meu jeito, os resultados e tudo isso. Ela juntou tudo isso e o nome que deu foi Destravamente, que é justamente o meu curso. Ele visa te ensinar violino, destravando todas aquelas coisas que te amarram, que você não consegue evoluir, mesmo que você já saiba tocar, né? Então, deixa eu só ler aqui os comentários. Vocês estão gostando da live aí no Instagram? Faz sentido para vocês? Tipo aqui, esse parabéns deu nó na cabeça. Vou chegar lá. Parabéns, doido, né? Que eu toquei ontem. Verdade, muito ruim tocar com certos pensamentos na minha... com caretas.
Pensando nas minhas fotos. Oi, professor. Oi, Lucas, tudo bem? Gente, a live é curta, tá? Hoje. Ela é curta, mas veja só, ela é profunda e significativa, né? Então, eu te entreguei hoje aqui a solução para um problema que é você tocar com medo, fazendo careta, te trava para você, te trava a tua autoconfiança, a tua técnica, a tua forma de se expressar com o violino. Mostrei para você a importância de você se conectar com o violino e se expressar através dele o seu sentimento, a sua música, a mensagem final. E te mostrei aqui os exercícios principais para você começar a trabalhar isso, né? Primeiro, a postura correta e equilibrada do violino. Depois, te falei sobre focar em não olhar para o violino, tocar sem olhar para o violino. Ninguém toca olhando para o violino, para a viola. E depois te ensinei 3 exercícios. Tocar uma música sem olhar para o violino, tocar uma música de olhos fechados e tocar uma música caminhando ou movimentando ele de um lado para o outro. Gente, isso aqui já é um conteúdo para você colocar em prática e eu te garanto que em 7 dias você vai ser outra pessoa. Tira uma foto hoje, você tocando violino, e tira daqui a 7 dias fazendo isso todos os dias. Você vai ver que você vai estar muito mais relaxado. E é isso que eu trago na minha missão de ensinar violino. Que o violino seja um instrumento que torne a sua vida mais leve, porque a nossa vida já é daquele jeito, né? Corrida, cansativa, principalmente quem mora em cidade grande. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Infelizmente, a live vai acabar agora, né? A cozinha já está preparada aqui para minha maravilhosa esposa fazer um almoço, que eu amo os almoços dela também. E continue me seguindo aqui nas redes sociais, o Maestro do Violino, meu canal no YouTube, que eu estou transmitindo ao vivo, e essa live vai ficar gravada. A anterior não ficou, porque eu tive conversando umas bobagens aqui, eu fiquei com medo do algoritmo me bloquear. E aí eu tirei a live, agora dessa vez eu evitei falar, e agora deu certo. Beleza? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, é uma coisa muito importante ter a atenção de vocês. Siga os meus conteúdos diários, se quiser conhecer meus treinamentos, vai lá na minha bio, fala comigo no direct ou no WhatsApp, e aqui no YouTube, vai na descrição e conheça os meus treinamentos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu vou encerrar a live aqui no Instagram e vou encerrar aqui também no YouTube, tá? Um prazerzão estar com vocês. Um abraço. Ver como é que encerra aqui no Instagram primeiro. Agora eu vou encerrar aqui no YouTube. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui no YouTube, todas as quartas-feiras, tá bom? A partir das 10 horas a gente já está aqui, eu aviso. Um abraço, uma boa e abençoada semana para todo mundo.